Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz a Virgem que, renunciando a si mesma e tomando sua cruz, imitou o Senhor, o esposo das virgens e príncipe dos mártires. Meu querido irmão, minha querida irmã, saúdo a você nesta manhã, no início desse dia. Estamos aqui para agradecer o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, e para que, à luz da Palavra de Deus, nós possamos encontrar inspirações para o nosso caminhar ao longo desse dia. Hoje é dia 21 de janeiro e nós celebramos com toda a Igreja a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. Vamos então rezar com fé e confiança, nos dispondo para acolher a Palavra de Deus. Deus eterno e onipotente, que escolheis o que é fraco no mundo para confundir o que é forte, concedei benigno a nós que celebramos o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, escutemos com atenção a palavra de Deus que a liturgia nos propõe, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, celebramos hoje a memória de Santa Inês, uma mártir do início do cristianismo, século III. Santa Inês foi martirizada muito cedo, ainda adolescente. Conta-se que aos 12 anos, o filho do prefeito de Roma queria então desposá-la em casamento, mas ela então, que já nesse período havia entregado a sua vida ao Senhor para viver na virgindade, para viver nessa entrega fiel a Jesus, ela então rejeita a proposta. Mas pouco tempo depois, o filho do prefeito fica sabendo que ela era cristã e a denuncia. Então ela é perseguida e uma forma de tirá-la desse seu propósito foi justamente expô-la a situações que pudessem atentar contra a sua pureza. Mas nada de mal aconteceu a Inês, ao contrário, ela perseverou e derramou seu sangue por causa de Jesus Cristo. Santa Inês é representada com um cordeiro, cordeiro simbolizando então esta inocência que Santa Inês pôde conservar, mesmo que à custa da própria vida. Lembrando também de Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos liberta de tudo aquilo que se opõe em nós a Deus. Que Santa Inês, então, nos ajude a conservar a pureza de coração. Jesus no Evangelho vai dizer que só quem tiver o coração como de criança poderá entrar no reino dos céus. Então, o grande desafio é conservar esse coração puro,
esse coração inocente, esse coração voltado para Deus, do qual Santa Inês, então, nos inspira a sempre cultivar. No Evangelho de hoje, Jesus continua a polêmica com os seus adversários, especialmente os fariseus. Ontem, texto bíblico que nós escutávamos, Jesus era questionado por que os seus discípulos não jejuavam. E hoje os fariseus questionam a Jesus, vendo que os seus discípulos estavam colhendo espigas de trigo em dia de sábado para comer. Então questionam por que os seus discípulos fazem isso em dia de sábado, que era o dia de descanso por excelência para o judeu. Então não é que Jesus seja contra a lei, não é que ele seja um anomista. Jesus sabe do valor, da importância da lei, mas ele quer ajudar as pessoas daquele tempo e a nós hoje, que não basta uma observância exterior da lei. É preciso que a nossa prática externa seja acompanhada de uma intuição, de uma inspiração verdadeira que vem de dentro. Porque, do contrário, nós podemos ser alienados pela lei. Nós praticamos o que a letra da lei diz, mas, na verdade, não acreditamos no que realizamos, não temos convicção naquilo que fazemos. Então Jesus inverte. Para o fariseu, o importante era a observância dos preceitos. Para Jesus, não. Jesus percebe que a lei é importante, ela é um instrumento, mas ela deve ser acompanhada por uma atitude interior, por uma decisão que vem de dentro do coração. Então peçamos a Jesus que nós não nos conformemos com as atitudes externas, com uma religião de exterioridade, mas ao contrário, que a nossa vida seja pautada verdadeiramente por convicções verdadeiras, por convicções que vêm de dentro, que a nossa fé não seja uma questão de palavras ou de práticas externas, mas que realmente seja expressão dessa adesão sincera e restrita do nosso coração a Deus. Que Santa Inês, então, interceda por nós nesse dia, para que saibamos conservar a pureza de coração e guardar no nosso coração aquilo que realmente nós percebemos como sendo verdadeiro, que é aquilo que o próprio Jesus nos ensinou.